Acho que a gente podia começar esse caderninho um pouquinho diferente e aproveitar o sucesso brasileiro no Festival de Veneza, que acaba agora nesse sábado. 2 produções brasileiras de longa-metragem foram aclamadas em sua passagem por lá. Primeiro, Mate-me, por favor, de Anita Rosa da Silveira. Essa é uma diretora que fez uma história com curtas, foi super acolhida em Cannes nos anos anteriores e agora se consolida lá numa história basicamente sobre feminilidade e afirmação da identidade feminina. Por outro lado, o diretor pernambucano Gabriel Mascaro ganhou o Lido com uma produção temperadíssima de especiarias sexuais. Se chama Boi Neon. Juliano Casarré interpreta um as das vaquejadas que sonha trabalhar com moda. Isso leva a toda uma discussão sobre identidade sexual, mas mais do que tudo, o filme tem calorosas cenas de sexo que levantaram os ânimos em Veneza. Já que a gente começou falando de festivais, teve uma produção brasileira que ano passado fez um grande sucesso nas principais mostras competitivas no Brasil. Começou por Paulínia, foi para Gramado, depois para o Festival do Rio e para a Mostra de São Paulo. E só agora, nessa quinta-feira, ela vai estrear. Trata-se de Infância. Desde criança, toda vez que me perguntavam: Rodriguinho, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia sem hesitar: vou ser escritor. Adaptação de uma peça de Domingos Oliveira, chamado Fundo do Lago Escuro, dirigida pelo próprio e estrelada pela diva das divas, Fernanda Montenegro. É uma surpresa muito grande que esse filme tenha levado tanto tempo para conseguir estrear em função da sua qualidade narrativa. Talvez seja a obra-prima recente de Domingos, e olha que a gente está falando de um cara que dirigiu 2 filmes memoráveis em épocas distintas para o cinema nacional, que é Todas as Mulheres do Mundo de um lado, em 1966, e Separações do outro, em 2002. Infância trabalha com memórias pessoais de Domingos. Na verdade, ele construiu a peça O Fundo do Lago Escuro trabalhando com uma tentativa de entender o matriarcado brasileiro. A figura feminina, seja uma mãe, uma avó, uma bisavó, que controla toda uma família e mantém seu clã em rédea curta. Só que essas figuras quase sempre contrastam com uma certa decadência da classe média ou da alta classe média. Tudo isso está contido na figura de Dona Mocinha, personagem de Fernanda, inspirada na avó de Domingos. Uma coisa que chama muita atenção nesse filme é que normalmente a construção de personagens principais tem como objetivo seduzir, cativar o espectador pelo um carisma ou adocicado, ou mesmo quando é amargo, que vai se adocicando ao longo do filme. Dona Mocinha não é nada disso. Dona Mocinha é um estigma do que há de mais errado, do que há de mais enrijecido, do que há de mais falido na sociedade brasileira, do que a gente pensa no sentido da decadência moral, da decadência social. Só que Fernanda trabalha com esses arquétipos, dando a eles uma grandiosidade cênica. Isso pode parecer um lugar comum, e se tratando de uma atriz que tem no currículo obras-primas do cinema brasileiro, como A Falecida de Leon Risman, Tudo Bem de Arnaldo Jabbour, Eles Não Usam Black Tie também do Leon Risman, e fundamentalmente Central do Brasil de Walter Salles, pelo qual ela concorreu ao Oscar. Só que Fernanda consegue se reinventar ainda mais no papel de Dona Mocinha, ajudando a gente a entender os caminhos mais internos, as profundezas da mente criativa de Domingos Oliveira. Mente essa que a gente costumou a associar de uma maneira um pouco preguiçosa da nossa parte, da parte da crítica, a comédia e o amor, mas que pode ir muito além disso. Em 67, quando ele fez Edu Coração de Ouro, ali, num filme protagonizado por Paulo José, no papel de um bom vivan Casanova, ele já fazia uma grande e ácida crítica às estratificações sociais do Rio de Janeiro. Depois, em filmes como Separações, ele fez uma discussão sobre a moral nossa de cada dia, tentando entender hipocrisias que fazem com que relações falidas consigam sobreviver ou perdurar apesar da dor que elas causam. E já que o assunto é hipocrisia, ele retoma esse tema com Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, uma experiência entre o documentário e a ficção, dialogando com uma peça de sua própria autoria, onde ele fala da nossa jeito nem sempre preciso de confundir os verbos amar e gozar. Acho que esses filmes todos mostram a habilidade única que Domingos Oliveira tem na cena cinematográfica latino-americana contemporânea de fazer um casamento preciso, um triângulo amoroso preciso entre sua experiência teatral e a narrativa cênica do palco, com a linguagem cinematográfica e com sua própria vida,
colocando amigos e amores em cena no homenagem a Troar saborosíssimo sempre. Salve Domingos! Falando de grandes diretores brasileiros, Sandra Werneck está de volta com O Pequeno Dicionário Amoroso 2. Estou cansado. Você não é casado, você tá pagando um karma, é diferente. Uma tentativa de resgatar um grande sucesso da retomada. Essa palavrinha, para quem não se lembra, virou moda na segunda metade dos anos 90 por conta do seguinte: em 1990, a empresa que garantia a sustentabilidade dentro e fora do Brasil do nosso cinema, a Embrafilme, foi sucateada por decisão de um presidente colorido que praticamente colocou o Brasil na bancarrota. A empresa se sucateou, o cinema brasileiro caiu de uma produção de cerca de 70, 80 filmes por ano para 3, quando muito, e só em 1995, com o sucesso de Carlota Joaquina, de Carla Camurati, o cinema voltou às boas. Naquele momento de volta às boas, O Pequeno Dicionário surgiu como um grande sucesso popular e uma tentativa de redenção da relação entre público, crítica e cinema nacional. Era uma estrutura narrativa de verbete que contava a história de amor de um biólogo, interpretado por Daniel Dantas, e de uma fotógrafa vivida pela Andréa Beltrão. 20 anos depois, esses personagens se reencontram, cada um com seus filhos, e vão viver uma história de amor coletiva no formato parecido àquele que consagrou Sandra Werneck nos anos 90 e que abriu um precedente para o sucesso da comédia romântica brasileira. O que vale destacar agora é que nessas 2 décadas que se passaram, tanto Andréa Beltrão quanto Daniel Dantas construíram carreiras super sólidas na tela grande e, fundamentalmente, sofisticaram seus dotes dramáticos. Então, os personagens interpretados e encarnados por eles voltam agora com uma cauda de sabor ainda maior. Já que a gente está falando de autoria, a Versátil, o selo de DVD, que virou uma espécie de bunker de resistência da autoralidade hoje no Brasil, está lançando um dos filmes mais importantes da obra do mestre japonês Akira Kurosawa, Kagemusha, A Sombra do Samurai, de 1980. É o filme pelo qual ele ganhou mais do que merecidamente a Palma de Ouro em Cannes, ainda que empatado com um musical dos musicais, que é All That Jazz, do Bob Fosse. Muito mais do que um épico samurai, esse filme cristaliza uma discussão que é meio perene na obra do Kurosawa, que é a afirmação da identidade japonesa. No longa, um senhor feudal superpoderoso está à beira da morte. Pouco antes dele partir, seus súditos mais próximos e mais interessados na manutenção do poder resolvem encontrar um substituto muito semelhante a ele fisicamente, para que os inimigos não pensem que o feudo está em ruínas. Eles encontram um sósia perfeito, um vagabundo camponês sem futuro, sem qualquer perspectiva de vida. Só que ao colocar esse camponês no papel do senhor feudal, ele resolve não apenas interpretar um papel, mas exercitar, na realidade, seu direito a dominar, e vai fazer isso à custa de muito sangue. O caderninho volta quinta-feira que vem.